Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Lins de Pupim de Oliveira. E o meu nome é Pedro Mendes Inocêncio da Silva, e esse é o nosso projeto sobre a teoria das filas. A teoria das filas surgiu no início do século XX, em Copenhague, Dinamarca, pelo matemático Agner Krarup Erlang, quando desenvolveu fórmulas matemáticas para estudar o problema de redimensionamento de uma companhia telefônica de Copenhague, devido ao congestionamento das centrais telefônicas. Em 1909, publicou seu primeiro grande trabalho, com o título The Theory of Probabilities and Telephone Conversations, onde mostrou que o número de ligações durante um determinado intervalo de tempo arbitrário, assumindo que a chamada se originam aleatoriamente, segundo uma lei de Poisson, e que os intervalos entre as chamadas eram então exponencialmente distribuídos. A distribuição de Poisson é uma distribuição de probabilidade de variável aleatória discreta que expressa a probabilidade de uma série de eventos ocorrer num certo período de tempo, se esses eventos ocorrerem independentemente de quando ocorreu o último evento. A fórmula que representa a distribuição de Poisson é essa aqui. Essa distribuição pode ser interpretada com o número médio de casos em determinado tempo, de modo que ocorram eventos x multiplicados pela base logarítmica elevada ao número médio de chegadas, dividido pelo número de eventos em fatorial. O motivo das filas está relacionado com a capacidade de atendimento de um servidor e a demanda existente a ser atendida. Nesse sentido, é importante o gerenciamento de serviços, já que é inviável conhecer toda uma demanda existente durante um período. A teoria das filas é utilizada com frequência para a resolução de problemas que envolvem o tempo de espera, ou seja, em um determinado sistema, clientes chegam para serem atendidos, recebem o serviço e depois se retiram do sistema. Uma fila, em sua forma mais simples, é mais comumente conhecida e compreendida quando diferentes clientes ou unidades estão aguardando sua vez para serem atendidos. Podem ser carros esperando no trânsito para passar pelo pedágio, alguém apenas esperando na fila do supermercado para realizar suas compras, pode até mesmo ser um item na fábrica aguardando a sua vez de ser processado ou manuseado na linha de montagem. A teoria das filas, no entanto, não é uma técnica de otimização, mas sim a teoria visa projetar um sistema que atenda o cliente da maneira mais eficiente e, de fato, se não houvessem filas, isso sugeriria gastos excessivos, pois isso significa que os servidores não estão sempre ocupados e produzindo no seu limite máximo. Um modelo básico de filas pode ser usado até para calcular pedidos de processamento de caixa. O modelo de filas consiste em 6 características principais. A primeira, o tempo entre chegadas, o tempo entre cada cliente novo que entra na fila. Geralmente, assume-se que os tempos são independentes um do outro, o que significa que apenas porque um cliente demorou mais tempo para chegar acima da média, não significa que o próximo chegue mais rápido. Os clientes tendem a chegar, na maioria das situações, seguindo uma distribuição de Poisson. Um cliente pode chegar individualmente ou em lotes. Por exemplo, uma fila para passar pela alfândega. Após a chegada de um avião, ver várias pessoas entrando na fila ao mesmo tempo. A próxima característica é o comportamento do cliente. Um cliente pode ter uma das 3 atitudes em relação à fila. A primeira é chamada de jockeying, quando o cliente muda de fila para ser atendido mais rápido. Depois, há a balking, que é quando o cliente não deseja entrar na fila por ela ser muito longa. E, finalmente, a reneging, quando o cliente entra na fila, mas sai antes de ser atendido, como, por exemplo, se alguém desligasse o telefone da central de atendimento depois de esperar muito tempo. A terceira característica de modo de filas é o tempo de atendimento, ou simplesmente o tempo que o cliente leva para passar pelo atendimento. Por exemplo, quanto tempo um caixa leva para escanear seus itens e para você pagar? Tende-se a assumir que os tempos de serviço são independentes dos tempos entre chegadas e identicamente distribuídos. Outra característica é a capacidade de atendimento, que é o número total de servidores. Pode ser um, ou uma fila pode ter mais de um. A quinta característica é a sala de espera, ou o espaço em que as pessoas estão na fila. Esse é o comprimento da fila. Isso pode ter limitações, como ter um número infinito de clientes que podem estar no sistema. Finalmente, a disciplina de atendimento, ou a ordem em que os clientes podem ser atendidos.
A variedade de diferentes disciplinas de atendimento são as seguintes. Tem primeiro a chegar, é o primeiro a ser atendido. Último a chegar, é o primeiro a ser atendido. Ordem aleatória de atendimento ou por prioridade, que pode ser os clientes que precisam ser atendidos mais rápidos, ou o tempo de processamento mais rápido. Para organizar e caracterizar os diferentes modelos de fila, um estatístico de matemático inglês chamado David George Kendall, em 1953, criou a notação Kendall. A notação Kendall é composta pelas 6 características diferentes que foram mencionadas anteriormente, e é dividida por ABC por DFG, onde A é a distribuição entre chegadas e normalmente consiste de 3 letras. M, que significa sem memória em inglês, e é a distribuição de Poisson. G para distribuição geral e D para distribuição determinística. B é a distribuição de serviço e, mais uma vez, pode ser uma das 3 letras, M, G e D. E C é o número de servidores, que pode ser qualquer número inteiro maior que 0. D é a disciplina de serviço, ou a forma como a fila-sistema decide organizar como vai atender os clientes. E é a capacidade máxima de clientes no sistema ou o tamanho máximo da fila. E F é a fonte de chamada, ou o número potencial total de clientes. Tanto E quanto F podem ser finitos ou infinitos. Normalmente, as notações de Kendall só se aparecerão com A, B, C, onde D, F, G pode ser assumido como sendo o primeiro a chegar e o primeiro a ser servido, onde F e G são infinitos. A teoria das filas também usa uma variedade de diferentes conjuntos de símbolos. Tem lambda, que é usado para descrever a taxa média de novos clientes que entram na fila. Mu é o tempo médio de serviço. Rho seria o fator de utilização, que pode ser calculado como Rho é igual a lambda sobre mu, ou a taxa média de clientes novos na fila dividido por o tempo de serviço. N é o número total de clientes ou unidades no sistema, que inclui os que estão na fila e os que estão atualmente recebendo esse serviço. Pn, que é a probabilidade de N número de clientes estarem no sistema. Pnt, que é a probabilidade de N número de clientes em um sistema no instante T, ou na hora T, ou no tempo T. Outros símbolos usados nos modelos são WS, o tempo de espera no sistema. WQ, o tempo de espera na fila, o que vem Q de inglês. LS, número esperado de unidades no sistema, e LQ, que é o número esperado de unidades na própria fila. A lei de Little, na teoria das filas, foi desenvolvida por John Little, afirmando que o número médio de clientes em um sistema é igual à taxa de chegada multiplicada pela taxa média em que um cliente gasta no sistema. Isso é dado pela fórmula L igual a lambda vezes W. Por exemplo, suponha que a Disney esteja tentando medir quanto tempo em média um turista gasta na fila esperando para andar na Splash Mountain. Dado que a Disney sabe o comprimento médio da fila, que é de LQ igual a 45 pessoas, e a taxa média de novos turistas na fila, que é lambda igual a 3 turistas por minuto. Eles seriam capazes de resolver WQ igual a LQ sobre lambda, que seria 15 minutos, significando que a pessoa espera, em média, 15 minutos na fila para montar na Splash Mountain. O modelo de filas mais simples é esse aqui, o MM1. Este modelo é aplicado a todas as filas cujo o tempo entre chegada e o tempo de serviço são determinados por distribuições exponenciais e, portanto, também é uma distribuição em Poisson, com um servidor no sistema. Como nada mais é declarado, assume-se que é uma disciplina de servidor por ordem de chegada, first come, first serve, além de ter um potencial infinito de população e um potencial infinito de comprimento de fila, além de todos os clientes terem uma quantidade infinita de paciência. Portanto, nunca vão sair da fila.
As formas aplicáveis ao modelo de fila MM1 são essas aqui. Existem claramente vários outros modelos de fila, como MD1, MMC e GM1, e muitos outros que são muito mais complicados do que MM1. Um exemplo de problema para o modelo de filas MM1 seria assim: o caixa singular em um supermercado pode atender a 20 clientes por hora, e os clientes chegam a uma taxa de 30 clientes por hora, que é distribuída exponencialmente. Usando as fórmulas apresentadas antes, como também os conceitos, dá para calcular as seguintes informações sobre essa fila. Primeiramente, a lambda, que é o tempo de chegada em média de cada cliente, que seria calculado com o número de clientes que chegavam dividido pelo tempo que daria, em média, a chegada de cada cliente. Nesse caso, seria 2 minutos por cliente. Segundo, o tempo de serviço, 1000, seria calculado com o número de clientes atendido dividido por hora, que no nosso exemplo deu 3 minutos por cliente em média de tempo de atendimento. Terceiro, o fator de utilização ρ é calculado dividindo os dois, que daria 0,67. Quanto maior for esse número, melhor, porque é uma boa medida de produtividade para cada servidor. O tempo médio de espera do nosso sistema inteiro é o cálculo de uma pessoa chegar na fila até ela sair, que é feito calculando WS, que acaba sendo 6 minutos. O tempo médio de espera de só na fila é feito calculando WQ, que acaba sendo 4 minutos. LS, ou a quantidade esperada da pessoa no sistema, pode ser calculado utilizando a lei de Leroux, e esse exemplo deu em média 2 clientes em cada sistema. E finalmente, o LQ, o tamanho da fila em si, deu 1,3333 clientes em média, que estão na fila, também calculando usando a lei de Leroux. Com a teoria das filas, é possível comprovar hipóteses com o objetivo de otimizar espaços, balancear sistemas, melhorar atendimentos e aumentar a satisfação de clientes e funcionários, facilitando então o processo lucrativo de uma empresa.